Olá, seja bem-vindo ao canal Filosofia com Óculos e a gente vai assistir um vídeo em que eu vou falar do conceito de dialética em três filósofos, né? Mas antes eu estou passando aqui para dar um recado, né? Que é o seguinte, esse vídeo vai entrar num quadro novo que se chamará Doses de Filosofia. Que quadro é esse? É um quadro de vídeos curtos com conteúdo, né, sobre a história da filosofia, então os filósofos, seus principais conceitos. Eu não vou seguir uma timeline, uma linha, né, dos pré-socráticos para cá. Cada vídeo eu vou voar na história, né, eu vou pro contemporâneo, pro moderno, pro antigo, pro medieval, quer dizer, vou intercambiando esses períodos históricos da filosofia, assim, de acordo com que as coisas forem aparecendo na minha cabeça como tema de interesse para mim. E aí o que aconteceu? Eu senti essa necessidade de quebrar o quadro, de desmembrar o quadro Filosofia de Mascar, porque estavam acontecendo duas coisas. O projeto original do Filosofia de Mascar é com base, pegando um conceito filosófico, analisar um episódio da vida cotidiana. Um vídeo clássico desse é o vídeo que eu analiso a morte da galinha, né, da Ritinha. Então, tipo assim, através do conceito de amor fati, eu analisei uma coisa que aconteceu comigo, né, na minha vida. Enfim. E outra coisa que eu estou sentindo necessidade de fazer, enquanto professor de filosofia, é fazer vídeos com conteúdo de filosofia, né, de história da filosofia. Então, para não ficar esses dois conteúdos no mesmo quadro, eu resolvi desmembrar o quadro em dois. Então, o quadro com o banner amarelo vai ser o quadro de Filosofia de Mascar, e o quadro com banner de outra cor, provavelmente o azul, vai ser esse novo quadro Doses de Filosofia. Então, eu espero que vocês tenham um bom vídeo. A partir de agora, os vídeos de história da filosofia, as pequenas aulas de história da filosofia estarão nesse quadro, Doses de Filosofia, e o quadro Filosofia de Mascar será um quadro esporádico, né? O quadro Doses de Filosofia terá entrada semanal, toda quarta, e o quadro Filosofia de Mascar, ele será esporádico. Tá? Eu espero que vocês tenham um bom vídeo e aproveitem. Um abraço. Hoje nós vamos falar de um conceito filosófico muito importante e como ele foi analisado e nos apresentado por três filósofos, né? O conceito é dialética e os filósofos são Heráclito, Hegel e Marx. Né? Venha comigo nessa viagem que a gente vai descobrir. Então, muito bem. Ornei, coloca a palavra dialética, e essa palavra tem duas raízes, né? Dia e letikos. Muito bem, dia são dois princípios. E dois princípios que estão em confronto, que se alternam no poder. Isso que é dialética, né? E aí você tem Heráclito, o filósofo do tudo escorre. Para ele, onde estava a dialética? A dialética estava na natureza, porque ele percebe no mundo natural dois princípios que se contrapõem. Muito bem. Você tem o dia e a noite. O dia não seria dia sem a noite e nem vice-versa. E aí você tem períodos, o inverno que a noite é maior, o verão o dia é maior, mas eles vão se alternando no poder. E dessa alternância nasce um equilíbrio, uma harmonia. Nós vivemos nessa harmonia. Mesma coisa para vida e morte, mesma coisa para claro e escuro, mesma coisa para salgado e doce, mesma coisa para vapor de água, umidade e coisas secas. Perceberam? Então você tem a alternância no mundo natural de situações, e essas situações nos permitem viver num certo tipo de equilíbrio, ok? O exemplo que ele fala da harmonia que vem da relação dos opostos, essa relação dialética entre os opostos, é o arco e a lira, né? Tem até o livro do Otávio Paz que chama o arco e a lira, mas para o Heráclito, o arco e a lira é o seguinte, são princípios opostos, as cordas da lira e o arco, e quando você faz os dois encontrarem, né, os dois terem uma relação, dessa relação, que é uma relação dolorosa para ambos, dessa relação nasce a música, nasce o prazer, nasce o belo, nasce a harmonia. Isso que é para Heráclito. Então, a dialética para Heráclito está na natureza. E a alternância é sempre, cara, você sempre tem um jogo de alternância entre esses dois princípios. No dia que um princípio dominar, acabou a alternância, acabou a dialética, acabou a harmonia, acabou tudo. Esses dois princípios têm que se alternar no poder. Tá? E aí ele fala do rio, ele fala que tudo escorre, pantarrei, né? Então os princípios se alternam, né, para haver o equilíbrio. Muito bem. Agora vamos para Hegel. Para Hegel é um idealista. O universo está na mente, está na cabeça, está no pensamento, né? O que vemos fora, né, é uma coisa de segunda categoria, ou seja, primeiro está aqui.
na cabeça, né? E aí a dialética é um jogo do pensamento para permitir a possibilidade da argumentação avançar. E aí ele fala da tríade dialética, né? O que seria isso? A tese, a antitese ou antítese e a sintese, ou seja, a síntese. Então eu estou conversando com você e vou apresentar uma tese, porque eu sou o primeiro a falar, uma tese sobre Deus. Eu sou monoteísta, eu falo Deus é um. E aí você é politeísta, você apresenta uma antitese, uma tese que nega uma antítese é uma afirmação que nega a tese. E você fala, Deus são muitos, né? E através do jogo dialético que se dá entre tese e antítese, chegamos num meio termo, né, que carrega a tese e a antítese, que é a síntese, né? Muito bem, e aí o que acontece para Hegel? Olha que legal. A síntese, como é uma afirmação, pode ser uma nova tese. E aí vamos ter uma antítese e uma nova síntese, e esse jogo se dá ad infinitum, e o pensamento pode se expandir, né? Então, a dialética para o Hegel é um jogo de pensamento, né? E ele coloca a oposição dentro do pensamento. O pensamento, para avançar, precisa da oposição. Isso é um gesto muito legal na filosofia de Hegel, tá, cara? De absorver, né, o contraditório, o outro, a alteridade, a oposição dentro da sua filosofia para as teses poderem avançarem, né? Para a gente ter uma dinâmica de pensamento. Legal. E aí vamos terminar com Marx. Aonde está a dialética, esse conflito entre dois princípios opostos para Marx? Não está nem na natureza, nem no pensamento, está na base produtiva da sociedade, né? Porque Marx identifica que a sociedade, desde a Grécia até a sociedade capitalista em que ele viveu, sempre esteve premida por duas classes que estavam em luta, né, cara? E aí você tinha uma classe dominante e uma classe dominada. Poderia ser os patrícios e os escravos na Grécia clássica, poderia ser os suzeranos e os servos na Idade Média, e poderia ser os patrões e os proletários na época capitalista, né? E aí o que acontece? É desse modo de produção baseado em duas classes em luta que nasce todo o pensamento. É a partir da infraestrutura, que é a base produtiva da sociedade, que nasce a superestrutura. Na superestrutura está a religião, na superestrutura está a política, está o direito, está a filosofia, o pensamento, né? Porque se o nosso modo produtivo fosse outro, a nossa superestrutura seria outra. Então ele inverte o homem de Hegel, né? Primeiro é a base produtiva da sociedade, né? É isso que existe de mais concreto. Depois que vem o pensamento, né? O pensamento é uma consequência da estrutura material da sociedade, por isso que é materialismo dialético. E é dialético porque esses dois princípios que se opõem no poder, né, aqui são duas classes que estão travando uma luta, né, econômica, social e política, né, e elas se alternam no poder ou não, enfim. Quando que isso vai acabar? Quando tivermos uma sociedade que extingue as lutas de classe, né, e aí não teríamos classes, a chamada sociedade sem classes de Marx. Então, para recapitular, dialética, dois princípios em conflito que se alternam. Para Heráclito está na natureza, para Hegel está no pensamento e para Marx está na base produtiva de uma sociedade, nas classes em luta, né? E assim a gente termina o vídeo de hoje. É um vídeo mais curto, mas é uma reflexão muito legal, cara. Perdão. E eu gostaria que vocês comentassem para a gente continuar essa discussão aqui. Fala se você já conhecia Heráclito, se você conhecia Hegel, se você conhecia Marx, se você já tinha ouvido falar ou problematizado essa palavra que é difícil, né? É um conceito difícil, né? Que é dialética. Às vezes você fala de dialética e você não entende o que quer dizer. Espero que eu tenha conseguido explicar a contento aqui nesse vídeo. Compartilhe o vídeo para outras pessoas, né, conhecerem mais sobre filosofia. Ative o sininho de notificações para você receber notificações de novos vídeos, se torne membro do canal e a gente vai fazer a filosofia chegar a mais pessoas. Um abraço, gente, a gente se vê no próximo. Tchau!